De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a doutora Fernanda Rick. Doutora, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos falar um pouquinho a respeito do Dezembro Vermelho, né? Queria iniciar pedindo uma explicação, né, a respeito da data, né, do mês aí e dessa sensibilização do Dezembro Vermelho. No dia 1º de dezembro, a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização contra o HIV e a AIDS, né? A gente chamava de luta contra a AIDS, mas isso fica um termo muito como se fosse um inimigo, né? E Aham. a gente tem que mudar um pouco isso. Hoje a gente fala de conscientização. E no Brasil, a gente tem um projeto de lei que foi aprovado para a gente ter o Dezembro Vermelho, né? Aproveitando esse 1º de dezembro no mundo, a gente estende para todo o mês de dezembro. Então, é um mês muito importante para a gente, que é onde a gente tem a oportunidade de promover essas informações sobre o HIV e a AIDS, que ainda geram muito desconforto, muito preconceito, estigma. Como a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. E acho que canais como esse que vocês usam, né, a TV Educador, são veículos muito importantes para a gente poder disseminar as informações mais corretas e assim diminuir o estigma e o preconceito que ainda circundam essa infecção. Exatamente. E, doutora, é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque hoje a gente já vê, né, a questão controlada com medicamentos, com as pessoas tendo qualidade de vida, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós falamos pouco do tema, o que faz com que a infecção avance quando não deveria, já que a gente tem ferramenta também de bloqueio disso, não é? Existe informação também para que não avance, principalmente da forma como tem avançado agora entre os jovens. Exato. É muito importante que a gente consiga gerar uma informação mais qualificada, porque hoje a gente tem várias tecnologias, várias estratégias que permitem que não só a pessoa que vive com HIV tenha uma qualidade de vida normal, né, que ela possa ter filhos, casar, amar, abraçar, beijar, inclusive não só que as medicações, como você falou, elas estão muito avançadas, muito modernas, quase sem efeitos colaterais, quase sem nenhuma interação, mas, por exemplo, uma informação que é pouco divulgada é que a pessoa que toma corretamente a sua medicação para o HIV, ela fica com a carga viral, a carga de vírus no sangue, indetectável. Ou seja, pelos métodos laboratoriais convencionais que nós temos, a gente não consegue identificar o vírus circulando no corpo dessa pessoa, o que significa que essa pessoa não transmite o HIV, mesmo em relações sexuais. Então, esse é um ponto já muito importante. Caso alguém tenha esse diagnóstico e se infecte pelo vírus do HIV, existe hoje uma nova realidade. Você pode ter uma vida absolutamente normal com todos os seus sonhos e desejos, mas se você não quiser se infectar, a gente tem ainda várias outras formas de prevenção e eu acho que atingir essa faixa etária das escolas, né? A gente tem um número de casos de HIV, ele cresce principalmente entre pessoas entre 15 e 29 anos. Então, são as pessoas que estão iniciando vida sexual e acho que a gente tem que falar de saúde sexual nas escolas, né? Todo mundo, em algum momento, vai ter uma relação sexual na sua vida. Então, que ela seja praticada da forma mais segura e saudável possível. E isso começa em vários ambientes, né? Na escola, em casa, e eu acho que ambientes sempre muito honestos e onde a gente possa trazer uma informação de qualidade. Exato. Falar um pouquinho da enfermidade em si, não é? Ela é silenciosa, quais são as manifestações, não é? E qual a importância de realizar exames periódicos? Então, a gente começa diferenciando, né? A infecção pelo HIV, quando a gente contrai o HIV, ele entra no nosso corpo,
e é um vírus que ele ataca nossas células de defesa. Então, sem tratamento, ao longo de alguns anos, as nossas defesas vão caindo, vão ficando muito baixas, a ponto da gente poder ficar doente por infecções, por micro-organismos, doenças que a gente normalmente não teria se a gente tivesse com os nossos níveis de imunidade normalizados. E nesse estágio, onde a gente fica facilmente doente, onde, né, a gente pega várias infecções, é onde a gente chama o estágio de AIDS, né, que a gente via muito na década de 80, porque a gente ainda não tinha os remédios específicos para combater o HIV. Então, a gente chega nesse estágio, e aí a pessoa geralmente procura serviço médico já porque está se sentindo perda de peso, alguma infecção na pele, está com alguma pneumonia, mas tudo que a gente quer é que a pessoa não chegue nesse estágio, né? Então, é importante a testagem frequente, como você falou. É importante a gente dizer que hoje na rede do SUS, o teste está disponível, não só para o HIV, mas para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, que são outras doenças também que acabam andando junto com HIV e tem tratamento. O teste pode ser feito na ponta de dedo, fica pronto em 15 minutos o resultado, é super confiável, e além do teste rápido, a gente tem também o autoteste, que não só está disponível no SUS, mas também nas farmácias, onde você pode comprar o teste, levar para casa, ou pegar o teste na sua unidade de saúde, e você fazer o teste com quem você confia, ou fazer sozinho, fazer no momento que você se sente melhor para fazer aquilo. Então, é uma outra ferramenta. Acho que as pessoas que têm uma vida sexual ativa, independente da idade delas, elas devem se testar a cada 3 meses, 6 meses, dependendo da sua atividade. Isso pode ser discutido com um trabalhador de saúde no momento que você procura se testar. Exatamente. E é importante falar sobre isso porque também tem aquela questão, né? Muitas vezes a pessoa tem uma relação sem proteção, etc., né? E acaba não fazendo ou fazendo o exame imediatamente, enquanto você tem aí um período de janela, né? E acaba esquecendo de fazer depois, não é? Então, sempre ter uma periodicidade é importante. Exato. Como você bem falou, né? Até a gente chegar nesse estágio de AIDS, da gente adoecer, a doença ela é silenciosa e muitas vezes a pessoa fica com, eu tive uma relação sem preservativo, mas eu não vou não adianta me testar agora, porque realmente o HIV para se desenvolver no seu corpo e trazer um resultado positivo, né, positivo para a Uhum. infecção, leva 4 a 8 semanas, dependendo. Mas é importante também a gente falar que a gente tem alternativas, tá? Para quem teve relação sexual sem camisinha, eu não sei se vai ser a pauta da sua próxima Sim, pergunta, mas a gente pode fazer esse gancho já? por favor. Então, a gente tem duas tecnologias hoje. Aham. Uma que chama PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Uhum. É você tomar um comprimido uma vez por dia, regularmente, e mesmo você tendo relações sexuais sem preservativo, você não se infecta pelo HIV. Ah, mas você pode ter outras doenças. Sim, você pode ainda ter clamídia, gonorreia, sífilis, hepatite, mas você conseguindo reconhecer os sinais e sintomas dessa doença, procure o seu serviço de saúde imediatamente. Para essas outras infecções sexualmente transmissíveis, existe tratamento. É Uhum. importante lembrar que a PrEP não protege contra a gravidez. Quando a gente está falando Sim. de público adolescente, sobretudo, né? É muito importante a gente lembrar. E a gente tem a PEP, que é a pós-exposição, profilaxia pós-exposição. Ou seja, eu me relacionei com alguém, não usei preservativo, eu esquecia, não tinha. Até 72 horas desse relacionamento, se você procurar um serviço de saúde,
você consegue acessar também gratuitamente, porque está disponível no SUS, essa profilaxia, essa forma de prevenção, que consiste em tomar os comprimidos que a gente geralmente usa para o HIV, mas a gente só vai tomar eles durante um mês. E a gente não se infecta pelo HIV. Então, é interessante que quem esteja nos assistindo guarde bem o nome da PrEP e da PEP. Você consegue encontrar facilmente na internet quais são os serviços de saúde da sua cidade que disponibilizam essa tecnologia. Então, por exemplo, você teve uma relação sexual no sábado à noite sem preservativo. Você pode procurar no domingo de manhã um serviço de emergência na sua cidade e dispor dessa tecnologia de forma gratuita. Hoje, a gente acredita que uma tecnologia só ela não é eficaz para proteger totalmente uma pessoa. Então, a gente pode fazer a testagem regularmente, a gente pode usar a PrEP, a gente pode usar a PEP, a gente pode usar o preservativo. O importante é que a gente combine todas essas estratégias, né, com o nosso estilo de vida, com o nosso momento de vida, né? Eu estou no aplicativo, eu saio com várias pessoas, não, eu tenho uma relação mais estável. Então, é importante discutir isso com o seu profissional de saúde de confiança. Doutora, a Ana Cláudia, aqui nossa espectadora, falando isso, né? Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, dos medicamentos, de toda a blindagem, as pessoas ainda morrem de AIDS hoje, não é? Ela pergunta em função do quê? De não se tratar, quais são os motivos? São vários motivos, né? Mas todos permeiam o estigma e o preconceito. Quando a gente ainda tem uma doença que é muito pautada pelo estigma do sexo, pelo estigma da moral, do julgamento, as pessoas acabam tendo muito medo de procurar o diagnóstico, procurar se testar, por mais que seja fácil, né? Eu falei 15 minutos, você sabe o resultado. Você ainda sofre também julgamento, por exemplo, algumas vezes você vai procurar a PrEP, olha, eu quero tomar PrEP para não me infectar, e as pessoas escutam sermão, não, mas por que você vai fazer isso? Arruma um parceiro fixo. Então, tem uma postura, muitas vezes, também nos serviços de saúde que atrapalham, né? Não só na sociedade, mas no próprio serviço de saúde. E eu falo isso porque é muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo, caso isso aconteça, existem canais que você pode denunciar esse tipo de conduta, ouvidorias no SUS, e esses relatos são muito importantes para que esse tipo de preconceito diminua e facilite o acesso das pessoas, né? Então, desculpa, eu Não, tive tranquilo. uma intercorrência aqui. Aham. Então, existe um estigma e um preconceito na sociedade, né? As pessoas ainda têm muito medo de tocar em alguém que viva com HIV como se fosse, né, uma peste altamente contagiosa. E existem essas barreiras também nos serviços, né? Eu acho que o conservadorismo e o julgamento ainda atrapalham muito que as pessoas que mais precisam consigam receber as tecnologias de tratamento e prevenção. Sem dúvida. E é bom tocar no assunto, porque quando a gente se depara com outros tratamentos, né, de outras doenças até similares, não se tem esse estigma, né? Então a gente percebe exatamente o peso aí, e infelizmente, né, é meio bizarro a gente pensar que isso acontece dentro do serviço de saúde. Exato. Uma vez eu indiquei a PrEP para uma paciente minha, era uma menina jovem que tinha um namorado, mas ela falou: olha, eu sei o que eu faço,
mas eu não sei o que meu namorado faz. Então eu prefiro usar a PrEP porque é uma coisa que só depende de mim. Eu tomo o comprimido e eu me protejo. E ela foi num dos serviços de saúde perto do trabalho dela. E ela conseguiu receber a PrEP, mas a pessoa que fez o primeiro atendimento para ela falou que ela não deveria usar porque ela não era assim, Então, não é, a PrEP é para todos que têm relação sexual, para todos que têm vida sexual ativa e desejam ter uma vida sexual saudável, tranquila, sem fantasmas, sem medo, né? Mas é importante a gente chegar com essa informação qualificada no serviço, sabe? Ela conseguiu acessar porque ela já estava muito bem informada, já estava muito segura da decisão dela, então ela conseguiu receber a PrEP. E a gente percebe que o HIV, ele é oportunista até na questão cultural, não é? Quando a gente vê a evolução da doença historicamente, não é? Então a gente teve aquele período, por exemplo, de surgimento dos medicamentos de disfunção sexual, não é? Que aí a gente viu um boom na população idosa, né? Ou seja, né, aquele sujeito que já não tinha tanta prática, começa a utilizar, usava, né, tinha relação fora de casa também, trouxe a doença para a esposa, né? Então, o perfil do HIV mudou muito ao longo da história. Eu acho que é por isso que esses momentos de sensibilização são importantes, para que as pessoas entendam que ninguém é blindado com relação a ele, né? E por isso que as medidas de prevenção e de tratamento são tão importantes. Fundamental esse ponto. É por isso que eu costumo dizer que essa conversa do HIV é para todo mundo. Sim. Todo mundo que tem vida sexual ativa, porque a gente olha para uma pessoa de 70 anos, 80 anos, não, mas esse aqui não preciso mais me preocupar. E não essas pessoas também têm vida sexual. Às vezes elas passam até por um constrangimento, porque vão para o médico acompanhada de um familiar, de uma acompanhante, de uma cuidadora, e aí como que eles vão conseguir abordar esse tema, né? Então a gente fica sempre com essa blindagem, né? Esse aqui é muito novo, esse aqui é muito velho. Esse aqui tem essa cor, esse aqui tem tal profissão. Não, é para todo mundo. Essa conversa é para todo mundo. Mas eu gosto muito de estar aqui na TV Educadora, fiz questão de vir por conta do público, né? Sim. Acho que trabalhar com jovens é muito importante. E doutora, quem precisar de mais informações, quiser entender aí toda essa estrutura de funcionamento, existe páginas, sites específicos do tema? Olha, eu sempre consulto o gov.br, né? Se você entra, a gente entra lá para tudo, né? Para ver documento e tudo. E lá também tem todos os materiais e todas as informações de todas as tecnologias que estão disponíveis no SUS, de uma forma muito clara, muito fácil. Então, se você entrar no gov.br e colocar a palavra PrEP, você vai encontrar um monte de informação. Eu aconselho que entrar e procurar por prevenção combinada, que é como a gente fala hoje, né? A gente não falou ainda das vacinas, mas eu queria aproveitar, se a gente tem um tempinho, para chamar a atenção que é muito importante também que o nosso público jovem se vacine contra o HPV, que é uma infecção que é responsável por câncer de colo, câncer de vulva, câncer de pênis, câncer de ânus. E a vacina está disponível no SUS de forma gratuita, principalmente para o público das escolas, né, de 9 a 14 anos. Existem ainda outros públicos onde essa vacina também está disponível, por exemplo, para os usuários de PrEP. Então é muito interessante a gente se vacinar contra a hepatite B, que é uma infecção sexualmente transmissível, também está disponível no SUS. E eu acho que é muito interessante a gente combinar todas essas formas de prevenção para que a gente tenha uma vida sexual segura, feliz, saudável. Exato. E lembrar que não é só a vacina, como também o reforço da vacina, né? A gente tem aí, infelizmente, né, quando a gente pega os números,
cito, por exemplo, o HPV, que esses jovens fazem a primeira vacinação, mas não fazem depois o reforço, que é importantíssimo para a blindagem. A gente tem uma boa notícia, então, porque recentemente o Ministério da Saúde liberou para esse público jovem de 9 a 14 anos uma única dose. Tá Isso bom. é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Foram feitos vários estudos em vários países do mundo inteiro e eles viram que nessa faixa etária a aplicação de apenas uma dose ela é efetiva contra o câncer, né? Então, a gente já tem países que estão fazendo essa prática de uma dose e as taxas de câncer de colo de útero, principalmente, né, em meninas, vem caindo. Então é uma boa notícia. Mas com certeza outras vacinas merecem reforço, por exemplo, a da hepatite B, e as pessoas não costumam retornar para fazer os segmentos. Alguns outros grupos vão receber ainda 2 doses de HPV, tá? Mas eu acho que para o público nosso da escola é bem importante a gente frisar que agora eles estão com uma única dose. Muito bom. Doutora, gratidão sempre pelos esclarecimentos, não é? Por essa empatia, né, de saber que saúde a gente faz também com informação, e fica sempre o convite aqui para participar conosco. Eu que agradeço, fico à disposição e um bom final de ano letivo aí para vocês. Sucesso!